número 735, estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de combinações para transporte de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso de competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1 da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e nos termos do disposto no Decreto 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando a necessidade de se reduzir custos no transporte de veículos, peças e componentes automotivos, sem prejuízo para a segurança, considerando o disposto no artigo 102 da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, considerando o que consta do processo administrativo. Resolve. Artigo 1º. As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução CONTRAN 210 e suas sucedâneas, só poderão circular nas vias portando autorização especial de trânsito, AET, em conformidade com esta resolução. Parágrafo 1º. Entende-se por combinações de transporte de veículos, CTV, o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis. Parágrafo 2º. Entende-se por combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas initizadas sobre pallets ou racks. Parágrafo 3º. Ficam dispensadas da emissão de autorização especial de trânsito as combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, com até 4,70 m de altura e que atendam aos limites de largura e comprimento previsto no artigo 3º desta resolução. Parágrafo 4º. Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderão ser dispensadas de autorização especial de trânsito as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, com altura entre 4,71 m e 4,95 m, que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no artigo 3º desta resolução. Parágrafo 5º. O caminhão-trator adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista no anexo 1 desta resolução, deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para obtenção de novo certificado de registro de veículo, CRV, e certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. Parágrafo 6º. Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator. Artigo 2º. As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer autorização especial de trânsito perante a autoridade competente, juntando a seguinte documentação. Inciso 1. Requerimento em 3 vias, indicando nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário. Inciso 2. Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. Inciso 3. Memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga, considerando a ação do vento, firmada por engenheiro, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo. Inciso 4. Planta dimensional
da combinação na escala 1/50 com equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis, indicando a linha A, dimensões, a linha B, distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro. Inciso 5, distribuição de peso por eixo. Inciso 6, apresentação do laudo técnico conforme o parágrafo 2º do artigo 6º desta resolução. Parágrafo 1º. Somente será admitido o acoplamento de reboque e semi-reboque, especialmente construídos para utilização nesses tipos de combinação para transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, quando devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca modelo do Renavan, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 3º. Para a circulação e a concessão da Autorização Especial de Trânsito, AET, deverão ser observados os seguintes limites. Inciso 1. Poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado, de 4,95 m. Inciso 2. Largura, 2,60 m, ou até 3 metros, quando se tratar de combinação para transporte de veículos, CTV e combinações de transporte de veículos e cargas paletizados, CTVP, destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões. Inciso 3. Comprimento medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior, plano inferior e superior da carroceria do veículo. A linha A, veículo simples, 14 metros. A linha B, veículo articulado, até 23 metros, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse 18 metros. Inciso C, a linha C, veículo com reboque, até 23 metros. Inciso 4. Os limites legais de peso bruto total combinado e peso por eixo previsto na Resolução 210 e suas sucedâneas. Inciso 5. A compatibilidade do limite da capacidade máxima de tração do caminhão-trator determinada pelo seu fabricante com peso bruto total combinado, nos termos do anexo 2. Inciso 6. As combinações deverão estar equiparadas com sistemas de freios conjugados entre si e com o caminhão-trator, atendendo o disposto na Resolução CONTRAN 210 e suas sucedâneas. Inciso 7. Os acoplamentos dos veículos rebocados deverão ser do tipo automático, conforme NBR 11.410 e 11.411, e estar reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. Inciso 8. Os acoplamentos dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto da ABNT, NBR, ISO 337 de 2001 e suas atualizações. Inciso 9. Contar com sinalização especial na traseira do conjunto veicular, na forma do anexo 3, para combinações com comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros. Inciso 10. Estar provido de lanternas laterais, colocadas em intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto. Artigo 4º. O trânsito de combinações para transporte de veículos, CTV, e de combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, de que trata esta resolução, será do amanhecer ao pôr do sol, e sua velocidade máxima de 80 km por hora. Parágrafo 1º. Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida no caput para combinações cujo comprimento seja de no máximo 19 metros e 80 centímetros. Parágrafo 2º. Será admitido o trânsito noturno das combinações que apresentem o
comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros, até 23 metros, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos, que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Parágrafo 3º. Nos trechos rodoviários de pista simples, será permitido também o trânsito noturno, quando vazio ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador. Parágrafo 4º. Podendo ser adotados horários distintos dos estabelecidos por essa resolução em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via. Artigo 5º. Nos veículos articulados ou com reboque, ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida a substituição exclusivamente para complementação da viagem. Artigo 6º. Autorização especial de trânsito, AIT, expedida pela autoridade competente, terá validade máxima de 1 ano. Parágrafo 1º. Na data da entrada em vigor desta resolução, será assegurada a renovação da autorização especial de trânsito, AIT, mediante a apresentação do laudo técnico descrito no parágrafo abaixo e do certificado de registro e licenciamento dos veículos, CRLV. Parágrafo 2º. O laudo técnico, acompanhado pela respectiva anotação de responsabilidade técnica, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico ou automotivo responsável pelo projeto, que emitirá a declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nessa resolução. Parágrafo 3º. A autorização somente será concedida ou renovada após a apresentação de laudo técnico da combinação para transporte de veículos, CTV, ou da combinação de transporte de veículos e cargas paletizadas. Artigo 7º. São dispensadas da emissão da autorização especial de trânsito, AIT, as combinações que atendam às dimensões máximas fixadas pela Resolução CONTRAN 210 e suas sucedâneas, as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, com até 4,70 metros de altura e que atendam aos limites de largura e comprimento previsto no artigo 3º desta resolução. Artigo 8º. Não será concedida autorização especial de trânsito para combinações que não atendam integralmente ao disposto nessa resolução. Artigo 9. O proprietário do veículo usuário de autorização especial de trânsito será responsável pelos danos que o veículo venha a causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações. Artigo 10. Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio, por meio de cintas cuja resistência total à ruptura seja no mínimo o dobro do peso do veículo. Artigo 11. As combinações de transporte de veículos, CTV, constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4, mais semi-reboque novo, saído de fábrica de 2 eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks. Parágrafo 1º. Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga. Parágrafo 2º. Não é permitida a transformação de combinações para transporte de veículos CTV para combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas. Artigo 12. Nas combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites. Inciso 1. Comprimento máximo da carga, limitado à parte do equipamento que fica rebaixada,
ou seja, aquela situada entre o castelo inferior, onde o caminhão-trator é engatado ao semi-reboque, e aos dois eixos do semi-reboque, região tecnicamente chamada de plataforma inferior, desde que não superior a 10 metros. Inciso 2, largura máxima, 2 metros e 40 centímetros. Inciso 3, altura da carga, 2 metros e 25 centímetros. Artigo 13. As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas initizadas. Inciso 1. Ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas com resistência à ruptura de 20 toneladas força e que contornem todos os paletes ou racks. Inciso 2. Travessas metálicas removíveis. Artigo 14. O chassi dos semi-reboques das combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas deverá ter estrutura dimensionada para suportar a concentração de cargas unitizadas. Artigo 15. As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas deverão contar com sider protetor contra intempéries, composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas de amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto dianteira e traseira. Artigo 16. O descumprimento das determinações dessa resolução implicará, conforme o caso, a aplicação das penalidades descritas nos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Inciso 1. Artigo 169. Quando as combinações de transporte de veículos (CTV) e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas transitarem com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Inciso 2. Artigo 187. Inciso 1. Quando as combinações de transporte de veículos (CTV) e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local ou horário imposta ao órgão com circunscrição sobre a via e não constante na autorização especial de trânsito. Inciso 3, artigo 230, inciso 9. A linha A. Quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, ou do mecanismo de tensionamento, quando aplicável. A linha B. Quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem em mau estado de conservação. A linha C. Quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorada à estrutura de apoio. A linha D. Quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. A linha E, quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas não possuírem sider protetor contra intempéries ou estiverem em mau estado de conservação em desacordo ao disposto no artigo 15 dessa resolução. Inciso 4. Artigo 230, inciso 10. A linha A. Quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em desacordo com os requisitos previstos nesta resolução. A linha B. Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas portar sider protetor contra intempéries e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 desta resolução. Inciso 5. Artigo 231. Inciso 4. Quando as combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e não houver a expedição da correspondente autorização especial de trânsito, AET, exigida pelo artigo 3º dessa resolução.
Inciso 6. Artigo 231. Inciso 6. A linha A. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e apresentarem informações divergentes em relação à autorização especial de trânsito, a ET já é expedida. A linha B. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, a autorização especial de trânsito, AET, estiver vencida. Inciso 7. Artigo 232. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente no artigo 1º dessa resolução e não estiverem, portanto, autorização especial de trânsito regularmente expedida. Inciso 8. Artigo 235. Quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior ou anterior das combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos legalmente. Inciso 9. Artigo 237. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ou carga estiverem com as suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos no inciso 9 do artigo 3º e no anexo 3º desta resolução. Artigo 17. Os modelos das combinações caminhões-trator, semi-reboques, bem como os tipos e modelos de automóveis e de carga transportada, constantes no anexo 1 dessa resolução, são meramente ilustrativos e visam apenas demonstrar as dimensões máximas das combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas. Artigo 18. Os anexos dessa resolução encontram disponíveis no sítio eletrônico denatran.gov.br. Artigo 19. Ficam revogadas: inciso 1, Resolução CONTRAN 305, inciso 2, Resolução CONTRAN 368, inciso 3, Resolução CONTRAN 603. Artigo 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.